Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Gestão Pública, disciplina Responsabilidade Socioambiental e Políticas Públicas. E eu sou o professor Fabiano Cerejo Santana, estou com vocês para a nossa terceira aula. E hoje nós vamos trabalhar o tema alternativas socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável. Nós já falamos a parte 1 desse tema, onde nós desenvolvemos aí, falamos pelo menos de três propostas metodológicas, científicas, três propostas que trabalham o desenvolvimento sustentável, que não são apenas propostas teóricas, mas propostas práticas. Nós falamos da economia circular, nós falamos da sustentabilidade integral e falamos também das cidades sustentáveis. Então, vamos agora avançar nesse tema e agora a gente vai trabalhar outros objetivos. Quais são os objetivos? Vamos explorar tendências de sustentabilidade no estado do Tocantins e em organizações empresariais. E o segundo objetivo dessa aula é estimular a discussão, a reflexão crítica sobre as práticas de sustentabilidade, especialmente aqui voltado para o nosso estado do Tocantins, tá bom? Então, a título de introdução, a gente precisa refletir que as tendências atuais de sustentabilidade, tanto nas organizações empresariais quanto no contexto público, contexto estadual, especificamente aqui no Tocantins, elas refletem um crescimento dessa conscientização sobre a importância de práticas sustentáveis tanto no setor público quanto no setor privado. Então, veja bem, as tendências de busca de estratégias de desenvolvimento sustentáveis não são apenas iniciativas dos governos, não são apenas iniciativas dos setores públicos, são políticas públicas, mas também voltadas para o setor privado, ou seja, há todo um interesse e, na verdade, há uma pressão. Uma pressão por quê? A gente falou na primeira aula sobre uma crise ambiental. Nós estamos vivendo uma crise ambiental e nós precisamos responder a essa crise ambiental. E ela não começou ontem, não, né? Já temos alguns anos, desde ali da década de 70, que já vem os alertas sobre as mudanças climáticas, já vem os alertas sobre a atividade humana, como está refletindo na questão do clima e nessa relação da atividade humana com o meio ambiente. Então, chega um momento em que é preciso dar uma resposta. Nós sabemos que ainda está longe. O que se está fazendo ainda não é suficiente para mudar essa trajetória, de catástrofe que os cientistas preveem para o futuro. Então, a cada 1 grau que vai subir aí, em termos de aumento da temperatura, vocês já devem estar percebendo essas mudanças. Este ano, por exemplo, nós estamos aí com uma escassez, estação de chuvas, começando muito tarde, o calor aumentando muito, as mudanças são perceptíveis, com tempestades muito mais graves e trazendo realmente prejuízos em algumas regiões, secas mais intensas ou chuvas mais intensas. Então, nós já estamos sentindo isso. Há uma pressão mercadológica também, precisamos chamar a atenção disso, mercadológica, para um discurso de sustentabilidade. A gente precisa separar, então, o que é discurso de sustentabilidade, um discurso mercadológico, para a prática realmente, comprometimento. Então, quais as iniciativas, tanto estatais, tanto do setor público quanto do setor privado, que de fato representam um comprometimento com o desenvolvimento sustentável? Vamos tratar disso, então, na aula de hoje.
Então, vamos começar pelas ações do setor público, né? O que nós temos em termos de setor público? Poderíamos ter várias ações que eu poderia trazer aqui, e eu gostaria, então, de destacar algumas que eu achei bastante pertinentes e relevantes para a gente poder perceber o que no estado do Tocantins, no setor público, está se trabalhando em termos de sustentabilidade. Então, a gente começa falando sobre esse programa, que é o Programa Jurisdicional de REDMAS, ou Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação. Então, olha, desde 2021, o Tocantins ele lançou essa estratégia de desenvolvimento sustentável no primeiro Fórum de Sustentabilidade, que ali já incluía a elaboração de uma carta de intenções para desenvolvimento sustentável. Nessa carta se trazia aí estratégias que foi denominada Tocantins competitivo e sustentável. Estabeleceu metas, diretrizes e eixos de desenvolvimento, tanto social, ambiental, econômico e de infraestrutura. O objetivo principal, então, era promover desenvolvimento socioeconômico no Estado de maneira competitiva. Olha, eu já chamo a atenção para essa palavra, né? De maneira competitiva. Então, quando se fala em sustentabilidade, se está pensando em como as pessoas, como as instituições estão competindo nesse mercado e como que o mercado está exigindo cada vez mais que as empresas apresentem propostas sustentáveis. E isso, obviamente, agrega um valor muito maior ao produto. Isso também está relacionado às políticas públicas, ou seja, o setor público ele precisa desenvolver ações e políticas que realmente possam chamar a atenção pela sua característica de preocupação e de comprometimento com a sustentabilidade ambiental. Então, essa é uma das estratégias de desenvolvimento socioeconômico para tornar o Estado mais competitivo, melhorando a qualidade de vida da população e utilizando os recursos naturais de forma mais racional. Essa iniciativa do governo do Estado está bastante aliada, eu falei que foi em 2016, então já estava aliado com o lançamento aí da Agenda 2030, que foi lançada em 2015, para que se atingisse os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Posteriormente, então, o Tocantins ele aderiu à REDMAS. A REDMAS, que é a redução de emissão, de desmatamento e degradação florestal, que é uma abordagem global, não é voltado só para o Tocantins, mas uma abordagem global que inclui o quê? Tanto a conservação quanto o manejo sustentável. Esses são alguns elementos, mas essa iniciativa é fundamental para o fluxo financeiro desses necessários para os projetos que vão ser desenvolvidos, valorizando a extensão, né, que valoriza tanto a extensão e integridade dos ecossistemas naturais. A REDMAS, ela visa principalmente o quê? A redução das emissões do desmatamento e degradação florestal, conservação e manejo sustentável de florestas e o aumento dos estoques de carbono florestal, e refere-se a um quadro de política sobre a conservação, quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, a UNFCCC, que foi projetado justamente para fornecer pagamento aos países que desenvolvam projetos de manutenção de suas florestas, gerando dessa forma um crédito chamado crédito de carbono. Em contrapartida, esses países desenvolvidos, eles pagam por esses créditos. Então, acontecerá o quê? Uma compensação ou uma recompensação financeira. O que seria essa recompensação? Os países em desenvolvimento, eles podem atuar, trabalhar, executar projetos relacionados às seguintes atividades: redução das emissões provenientes de desmatamento, redução das emissões provenientes de degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas
e o aumento do estoque de carbono florestal. Nessa imagem, o que nós podemos tentar aí ilustrar como é que se dá essa estratégia da compra de crédito de carbono. Então, o crédito de carbono, primeiro, na parte laranja, você tem a redução, que seria a adoção de medidas que vão diminuir a emissão de gases poluentes. Então, por exemplo, aí, a utilização de energia renovável, redução do consumo de energia. No caso do Tocantins, a redução do desmatamento, a conservação das nossas reservas do Cerrado. E isso vai gerar um crédito de carbono. O crédito de carbono seria, então, a atribuição monetária para a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. E a compensação, as empresas elas podem adotar medidas que vão compensar esses processos poluentes. Daí o exemplo, plantio de árvores, campanhas de doação de crédito de carbono, e assim vai funcionando essa RED+, né? Então, que vou avançar aqui, a compensação pelas atividades, como eu já me referi, a redução de emissões provenientes de desmatamento, redução das emissões provenientes da degradação florestal, e aqui que se encaixa, né, o Tocantins, porque nós temos, de fato, aí um histórico e uma taxa crescente de desmatamento. Neste ano, a taxa foi muito alta, nós tivemos uma redução do desmatamento na Amazônia, mas nós tivemos, na floresta amazônica, mas nós tivemos um aumento no desmatamento do Cerrado. Então, o Tocantins, ele está legalmente na Amazônia, né? Ele faz parte da Amazônia Legal, mas nós sabemos que o Tocantins, 87% da sua vegetação é cerrado, 87%. 52% do nosso território é de conservação, e nós estamos exatamente dentro desse percentual de aumento de desmatamento. E se o Tocantins, de fato, ele quer investir e fazer parte dessa RED+, dessa estratégia, dessa estratégia também de conseguir captar recursos por reduzir o desmatamento, vai ter que trabalhar bastante, né? Então, de acordo aí com a UNFCC, reduzir o desmatamento corresponde reduzir o desmatamento, ele corresponde a pelo menos 11% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o objetivo fundamental, então, da comunidade internacional é manter aquele nível de média global de aumento de 1,5 graus Celsius. Então, reduzir o desmatamento é uma das estratégias fundamentais para isso, tá certo? Então, eu chamo a atenção que essa é uma estratégia de negócios, porque vou voltar um pouquinho aqui, já a gente entra novamente no próximo assunto. Bom, só para fechar esse tópico, estou aqui conversando com vocês, a gente tem que entender que temos os países ricos, eles emitem muito gás carbônico, né? Toneladas e toneladas de gás carbônico, e os países em desenvolvimento sofrem essa pressão para não desmatar. Então, há uma pressão de todas as formas, né? De todos os lados, do agronegócio, para poder expandir aí as áreas de plantio, de pastagens, as expansões urbanas e mais desmatamento. Então, há uma pressão internacional para que diminua o desmatamento. Por quê? Porque os países desenvolvidos já desmataram, que tinha que desmatar. Então, o que eles podem fazer agora é, de fato, pagar para aqueles que ainda têm florestas. Mas aí é que está o problema, né? Para que eles possam realmente pagar por isso, é necessário ter um controle rígido desses projetos, uma comprovação de fato, um processo rigoroso para demonstrar que esses projetos, de fato, eles estão reduzindo a emissão. Então, haveria uma compensação. Aqueles que estão emitindo estão pagando para aqueles que estão conservando as florestas e assim manter o equilíbrio entre a emissão de CO2 e as nossas reservas, as nossas florestas,
que vão compensar essas emissões atuais. Vamos para o segundo exemplo dentro do setor público que eu separei para vocês, sobre a nossa universidade, né? A nossa Unitins, ela recentemente passou a fazer parte de um grupo seleto que é cadastrado na Organização das Nações Unidas, na ONU, que ela vai estar fiscalizando, fazendo parte desse grupo de organizações que estão acompanhando, fiscalizando os desenvolvimentos dos objetivos de sustentabilidade. Então, a Unitins, ela passa a integrar um grupo seleto de universidades que são observadoras do clima pela ONU. Então, isso é muito importante porque é um processo bastante rigoroso em que a instituição, a universidade, comprova realmente o seu comprometimento, comprova as suas iniciativas, comprova realmente suas estratégias para que ela possa, como instituição, estar atuando no estado do Tocantins para que haja, de fato, um avanço na sustentabilidade, na preservação ambiental. E como que a Unitins faz isso? Entre outras coisas, faz por meio da pesquisa e da extensão. A universidade, por exemplo, já exige desde 2022 que as pesquisas e os projetos que são submetidos e aprovados estejam alinhados com algum dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, quando você for apresentar um projeto de extensão ou um projeto de pesquisa, vai ser necessário que seu projeto esteja realmente alinhado com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que nós vamos falar neste curso. Vamos para outro exemplo de sustentabilidade no Tocantins, é o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Tocantins, ele tem uma gestão sustentável, e se tornou uma prática que foi institucionalizada, que começou, obviamente, pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou que todos os tribunais de justiça, de fato, tivessem um planejamento estratégico baseado numa sustentabilidade. Revisse o seu planejamento de consumo, revisse o seu planejamento de estruturação organizacional para que houvesse uma gestão socioambiental comprometida com a sustentabilidade. Então, essas medidas incluem o uso racional dos recursos naturais, a gestão adequada dos resíduos, a promoção de ações que visem sensibilização, capacitação de servidores em temas ambientais. Aí é fundamental, eu compartilhei aí na bibliografia da disciplina, nas referências, artigos específicos sobre o Tribunal de Justiça e sobre as ações e o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça relacionado a essa área. E uma coisa que chama atenção é que, apesar dos avanços, os desafios que persistem estão especificamente na sensibilização e na capacitação dos servidores em relação às práticas sustentáveis. Então, realmente, o grande desafio ainda é a própria mentalidade, né, uma mentalidade de preservação, uma mentalidade de conservação, uma mentalidade de melhor utilização dos recursos, mudar a mentalidade das pessoas. Esse é o maior desafio que as instituições enfrentam. Outra área que eu gostaria de compartilhar com vocês é a sustentabilidade no setor agrícola. No setor agrícola, Tocantins, ele está localizado legalmente na região amazônica, mas como eu já comentei aqui na aula, 87% do seu território é composto pelo cerrado, aproximadamente 50,25% da área do estado é dedicada à preservação ambiental, incluindo aí o quê? Unidades de conservação e bacias hídricas. Nós temos como exemplo aí os nossos parques estaduais, o Parque do Cantão, do Jalapão, do Lajeado, o Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas, o Parque do Cantão, que é realmente notável por ter três ecossistemas relacionados à Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. Então, isso é muito importante, nesse setor agrícola, nós, de fato, termos uma visão de sustentabilidade do meio ambiente.
A economia do Tocantins, aí nós vamos para o outro lado. Ela é fortemente influenciada pelo agronegócio. E aí nós temos realmente duas áreas que estão sempre em choque, que é conservação, preservação e o agronegócio. Tocantins ele é o 10º maior produtor de grãos do Brasil, né? E agora, com a expectativa do Ministério do Abastecimento, que o Tocantins passará em 2024 e 2025, ele vai alcançar uma produção de 14,4 milhões de toneladas de grãos, né? Um aumento que é realmente significativo. Então, nesse contexto de sustentabilidade do setor agrícola, nós temos um estudo, por exemplo, um estudo importante aí de Moraes, Noleto Júnior e Martins, 2017, eles fizeram aí uma análise crítica de um projeto hidroagrícola Javaés Lagoa, né, do Tocantins, no estado do Tocantins. Esse projeto ele foi focado na agricultura irrigada e ele vai destacar o potencial dos desafios da implementação de práticas sustentáveis na agricultura. Esse projeto ele busca equilibrar o uso dos recursos naturais com a produção agrícola, visando sustentabilidade ambiental e econômica. O estudo feito por esses autores apontou incompatibilidades entre os objetivos do projeto e o desenvolvimento sustentável. E ele sugere que as tendências atuais dessas políticas podem levar à insustentabilidade socioambiental na região do Médio Araguaia e à deterioração social. Eles chamam a atenção para os desafios, por exemplo, de uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, que leva em consideração os impactos socioambientais da agricultura intensiva. Então, ainda temos grandes desafios, porque há uma pressão cada vez maior, um crescimento do agronegócio, é importante para a economia. Na aula anterior nós falamos exatamente sobre isso, que nós queremos ter uma economia próspera, mas nós não podemos nós não podemos alcançar esse crescimento a qualquer custo, sobretudo ao custo social e ao custo ambiental. É preciso um equilíbrio, que o agronegócio atinja os seus objetivos, mas que busque manejos mais sustentáveis, que utilizem de forma que o meio ambiente seja respeitado, de que a terra, né, nós não venhamos a ter uma degradação. E eu sei que claro, interesse dos próprios produtores que eles possam utilizar a terra de maneira mais inteligente, e isso é muito importante. Então, é importante ler alguns materiais, alguns estudos sobre isso, e nós vimos aqui no setor público, então, eu trouxe para vocês aí 4 exemplos, né, a universidade, a compra de crédito de carbono, iniciativa do governo. Nós falamos aqui sobre o tribunal na área da justiça, buscando ter um planejamento sustentável. Falamos agora no setor agrícola, são áreas que podem ter várias oportunidades de estudos, de pesquisa na área de sustentabilidade. Agora a gente passa para o outro setor, que é o setor privado. Quais são as ações no setor privado? Então, as ações no setor privado do Tocantins, nós temos aí uma ênfase nas micro e pequenas empresas. Tocantins, ele particularmente, ele tem investido no setor de micro e pequenas empresas, desempenha aí um papel crucial na produção da sustentabilidade socioeconômica. E isso mostra que o desafio, né, e o papel significativo dessas micro e pequenas empresas mostra que não são só as grandes corporações que podem fazer alguma coisa. Claro que eles têm realmente aí uma responsabilidade maior, porque eles acabam trazendo mais degradação, porque eles acabam explorando muito mais os recursos, né, as grandes corporações, mas isso não exime as pequenas empresas, as microempresas, de desenvolver o seu papel. Então, o desenvolvimento sustentável não é apenas responsabilidade das grandes corporações. As pequenas e as médias empresas, elas podem e devem trabalhar, atuar de maneira sustentável. E aí, desde 2016, as estratégias de sustentabilidade vêm sendo incentivadas no setor privado pelo Estado do Tocantins, pelo governo do Tocantins, incluindo aí prática de negócios responsáveis
e sustentáveis. Então, e uma dessas práticas que a gente gostaria de trazer aqui são o APL. O que é APL? São os arranjos produtivos locais. Esses arranjos, eles representam o quê? Uma forma de organização que combina a força da produção local, então, território, focado num território, numa determinada região, com responsabilidade socioambiental, enfatizando principalmente a colaboração entre os diversos atores econômicos e sociais que estão aí estão ligados neste território. Então, aí nós temos um arranjo produtivo local. Nesse sentido, eu indico para vocês o estudo de Gonçalves e Silva. Ele analisa as principais características, as diferenças relativas aos principais termos utilizados aos arranjos empresariais. Aí ele fala sobre o arranjo produtivo local, o APL, que eu estou trazendo aqui, os clusters, as redes de empresas corporativas, cadeia produtivas, cadeia de suprimentos, condomínio industrial, consórcio modular. Então, está aí nas referências dessa aula, você vai poder entender melhor esses vários conceitos. Mas aqui a gente vai focar no arranjo produtivo local. Um outro estudo importante é o estudo feito por Rodrigues, que ele vai fazer um levantamento sobre os APLs no estado do Tocantins. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, arranjos produtivos locais são aglomerações de empresas e empreendimentos localizados em um mesmo território. Então, você já pode ir acompanhando aí o conceito e a ilustração. Então, esse território aí temos um arranjo empresarial delimitado ali por numa determinada região. Eles apresentam especialização produtiva específica de uma determinada área, óleo, mel, alguma outra área agrícola, né? Seja qual for a área comum que essas empresas estarão ligadas. Localizados, então, no mesmo território, apresenta especialização produtiva, algum tipo de governança, ou seja, de tomadas de decisões, de organização para que esses grupos possam atuar juntos. Eles mantêm, então, um vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem. Aí, na ilustração, eu coloquei, né? Cooperação, aprendizagem, competitividade e produção. Então, nada mais é do que as empresas que estão ligadas numa mesma região, por um interesse comum de exploração de uma determinada área, de uma determinada vocação econômica, eles vão cooperar, vão atuar juntos, vão aprender juntos e vão se fortalecer para poder competir mais. Então, uma das vantagens do APL é o desenvolvimento sustentável. As políticas de fomento proporcionam um apoio tecnológico, formação profissional, novas formas de desenvolvimento tecnológico e industrial, ou seja, produz inovação. No estado do Tocantins, nós temos vários APLs, e aí eu gostaria de apresentar para você um exemplo, que é o APL do Coco Babaçu, que está localizado no Bico do Papagaio. Ali nós temos uma empresa que representa a Tabosa, lá com a sede ali em Tocantinópolis, representa a cadeia produtiva tradicional, né, que beneficia povos indígenas, os povos indígenas Pinagé, as quebradeiras de coco e a produção industrial, né, que produz carvão e óleo vegetal, além dessa indústria Tabosa bioindustrial de Babaçu. Então, aqui nessa foto tem alguns exemplos. Aqui eu mostro para vocês essa empresa, a empresa Tabosa Bioindustrial. Ela tem aqui a companhia, ela ocupa, gente, olha, 175 mil metros quadrados de área total, né? É a maior fábrica de carvão ativado de coco na América Latina. Ela desenvolveu aí uma cadeia de fornecimento do coco babaçu, uma logística inovadora, sustentável, de coleta do fruto
e o fomento, a conservação das florestas de babaçu, o incentivo à geração de renda, e eles têm uma expressiva contingente, né, excessivo, né, desculpa aqui, ó, uma geração de renda para um expressivo contingente de famílias agroextrativistas. Quais são os produtos que essa empresa ela desenvolve? O carvão ativado, óleo de babaçu, a torta proteica, a biomassa energética, a farinha, a milácea e o álcool, né, também. Então, veja, o importante aqui de trazer esse exemplo dessa indústria é que ela mantém ali uma cadeia extrativista, ela preserva essa área, né, dessas florestas dos babaçuais, ela mantém famílias, né, que são de fato extrativistas ali, gerando emprego, e ao mesmo tempo está produzindo, tá gerando emprego, gerando riqueza para a região. Esse é um excelente exemplo, tá, de uma APL. Nós temos outros exemplos de APL no estado de Tocantins, e aí eu chamo a atenção para o Observatório APL, que ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Ele divulga a planilha de APLs brasileiros, e aí você pode encontrar os arranjos produtivos locais do estado de Tocantins. Nós temos aqui, entre outros, o APL do mel, os derivados do cana-de-açúcar, móveis, turismo e produção de alevinos e ração. Então, há uma variedade. O estado de Tocantins é um estado que tem uma economia forte. E esses arranjos são exemplos de como a exploração desses produtos tem que ser feita de maneira sustentável, tanto para garantir uma sustentabilidade socioambiental, ou seja, garantir qualidade de vida para as pessoas, garantir a renda, garantir o avanço, o crescimento econômico, mas garantir também uma proteção ao meio ambiente, né? Um meio ambiente que possa, de fato, permitir que as gerações futuras também possam dele aproveitar. Então, hoje nós trabalhamos tanto os exemplos no setor público quanto no setor privado. Nós trabalhamos quais são as tendências de sustentabilidade nesses dois setores. A atividade é a mesma que eu já falei no vídeo anterior, né, da aula 2, é a mesma atividade para vocês poderem agora desenvolver nesta aula 2 e 3. Então, fiquem atentos, façam a sua atividade, leia com atenção a atividade que foi desenvolvida para vocês, elaborada para vocês, para que vocês possam, de fato, ter uma visão crítica, uma reflexão sobre o que se está fazendo no estado do Tocantins em termos de sustentabilidade, tá? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Grande abraço para todos.